Estela sem Deus. Minha avó costumava dizer que cada um já nasce com algum problema para resolver. Um problema que dura a vida toda. Eu tinha dois, na verdade. O primeiro, como sabem, era o meu cabelo, e o segundo era não saber lidar com a perda. Há pessoas que já nascem perdendo na vida, como foi o caso do meu pai, que resolveu ser cantor e não sabia lidar com finanças. Mas certamente o bom mesmo é nem saber que somos perdedores, porque daí fica até mais fácil de aceitar a vida do jeito que ela é. No início, demorei a entender como o mundo funcionava e pensei que a única coisa que eu podia fazer era treinar a despedida. Foi nesse tempo que eu passei a treinar o abandono. Foi uma coisa meio idiota que inventei para suportar a tristeza. Meu primeiro treinamento começou com um casal de peixinhos que eu tinha no meu quarto, o Ari e a Elisete. Os dois eram da raça Guppy, todos coloridos. Eles não ficavam num aquário porque era muito caro na época. Eles ficavam num pote de compotas. Um dia a Elisete apareceu boiando. E aquela morte foi tão inesperada para mim. Eu tinha 7 anos quando entendi que os peixes que boiam não voltam mais. Eu não tive coragem de enterrar a Elisete. Pedi para o Jua fazer isso. Não sei se ele fez, mas desconfio que Jua tenha jogado a Elisete na privada e dado descarga. Achei que o Ari fosse o próximo. Passei uma noite pensando em como a gente pode se proteger da perda. Aí me convenci que a morte não ia mais me pegar de surpresa. E a única forma que encontrei foi a de exercitar a despedida. Tirei o Ari do meu quarto. Ele passou a dormir em cima da mesa da cozinha. E na minha cama, olhando para o teto, eu fingia que ele tinha morrido também. Eu achava que fingir uma morte me ajudaria a viver. Às vezes, doía saber que ele estava lá, ao meu alcance, mas não ia buscá-lo. Eu brincava de doer porque eu pensava que era assim que a gente se prevenia do fim. Pensava que era assim que se sobrevive quando a vida não nos respeita. Quando se tem pouco, sentir falta até que é bom. Aí a gente se agarra ao precário e aceita o que tem. Eu tinha falta, e a falta já é alguma coisa. Mas acontece que Ari também morreu dias depois, e então eu vi que era uma bobagem imensa essa coisa de querer se preparar para a morte. Isso descobri também depois daquela conversa que tive com a Teresa. Ninguém tem esse poder de se preparar para as perdas, Estela. Quis perguntar o que devemos fazer então, mas eu devia parar com aquela ideia de que Teresa teria a resposta para tudo. Na verdade, eu estava tentando seguir aquela tradição que nossa família tinha de querer se antecipar ao fim, assim como fez meu pai ao construir um caixão para si. Dessa vez, eu fui enterrar o Ari porque minha mãe disse que não ia se meter nisso, além de achar aquilo uma grande bobagem e que a gente deve gastar lágrimas com as pessoas e não com os peixes. Tive vontade de dizer que os peixes às vezes eram melhores que as pessoas, mas tive medo de levar um tapa. Eu também não podia pedir para que meu pai me acompanhasse porque, como sabem, ele sumia na vida às vezes. Cuidei da morte sozinha, cavei uma pequena cova. Coloquei o Ari ali dentro. Rezei um Pai Nosso, pois pensei que Deus devia ser avisado que meu peixinho havia morrido. Após o enterro, rezei para Deus pedindo que meu peixinho virasse um santo, porque os santos são seres que já conheceram a morte, mas que gostaram tanto da vida que ainda permanecem entre nós, pensei. Depois, voltei para casa e chorei um pouco. Passei dias com aquela tristeza. Eu tinha pouca idade e ainda não sabia que a dor no meu peito era aquela coisa que mais tarde eu aprenderia a chamar de luto. Contra isso, não há o que fazer. Para me confortar, eu começava a pensar em meu pai. Meu pai não era uma pessoa alegre, mas sabia esconder a tristeza. E esconder a tristeza requer experiência, ele me disse uma vez. E agora, olhando para trás, posso dizer que até pouco tempo pensava ter herdado a infelicidade da minha mãe. Foi por ela que fiquei sabendo que a vida nasce amarga, mas foi só depois, quando fiquei um pouco mais madura, que descobri que mulheres negras como eu sabem que o amargo é o primeiro gosto que se aprende. No início, você nem se dá conta. Assim, percebe que seu próprio corpo nasceu com marcas que vão incomodar as pessoas para sempre. O seu cabelo, o seu nariz, a sua cor, os seus olhos. Desde cedo, somos ensinadas a baixar a cabeça para que o mundo nos aceite melhor, mas comigo foi diferente.
porque eu não baixei a cabeça para que o mundo gostasse de mim. Eu baixei a cabeça para ser amada por minha mãe. E como devem ter percebido ou perceberão mais tarde, minha mãe foi meu maior obstáculo na vida. Havia vezes, quando era pequena, que eu sonhava com paredes me cercando. As paredes brancas, intransponíveis. Elas se moviam todas na minha direção. E quando chegavam bem perto de mim, a ponto de me sufocarem, eu via o rosto de minha mãe. Outras vezes, eu a imaginava como um país estrangeiro. Um país esquisito que, quanto mais eu buscava penetrar, mais eu era jogada para fora. Um mescilho cotidiano. Colocada para longe mesmo estando dentro. Demorei para me dar conta que me tratar assim a alimentava. E agora, acho que me sinto um pouco mais preparada para falar de minha mãe. Na verdade, eu a amava e a temia. E por isso, eu tinha pressa em crescer para chegar no tempo em que eu pudesse ser amada e temida por ela, numa espécie de igualdade entre mães e filhas, mas talvez eu já desconfiasse que todas as mães parecessem ser um pouco com Deus, destemidas e frágeis como um leão dormindo. E me acontece de, às vezes, ainda sentir-me fraca ao falar sobre as mães e sobre Deus. E a imagem de Deus não deveria ser a da desigualdade. Devíamos sombrear com Ele, ter a mesma altura, assim como as filhas que, por conta do tempo, da dor e da experiência, se tornam mães das mães. Trecho inédito do romance homônimo a ser publicado em 2017.